cantora, atriz, DJ, escritora, artista plástica, ela é múltipla. Ela também é missioneira de Santo Ângelo e está preparando um baita show que vai estrear agora em setembro no Teatro Simões Lopes Neto, que promete unir duas coisas aparentemente opostas: tradição e diversidade. Ela vai cantar clássicos do cancioneiro gaúcho e ela é uma mulher negra e uma mulher trans. Fez um baita sucesso na Globo recentemente na novela Terra e Paixão, como a Luana, e provou que é possível sim vencer preconceitos, por que não, né? O Perimetral Podcast dessa semana recebe Valéria Barcelos. Nossa, muito que introdução obrigada. Linda, gente. Gostou do que eu falei? Muito bonito. Faz sentido o que eu não falei? tinha nem pensado nisso, de unir a diversidade com a tradição. Mas é isso. É um show que vai falar, vai trazer o cancioneiro gaúcho, né? Sim, Pro palco. também. Eu falo que esse show ele tem três vertentes, assim, tem três marcas. Primeiro, poder falar sobre os lanceiros negros. Acho que a base de tudo é isso, assim. A gente quer falar muito sobre negritude, em especial sobre os lanceiros negros. Segundo, poder agradecer ao povo gaúcho, que fala tanto que eu sou orgulho do povo gaúcho quando eu tô fora daqui e fazendo não sei o quê, fazendo novela. Ai, tu é nosso orgulho, então eu quero agradecer fazendo isso. E terceiro, celebrar esses 20 anos de Porto Alegre, né? Pois é, né? E então, eu nem tinha pensado nisso que tu falou, mas agora alugou um triplex na minha cabeça agora. Mas é um pouco isso, né? Porque essa coisa da diversidade na tradição, parece que as coisas não se complementam, mas podem se complementar sim. É porque Por que não? às vezes parece que a gente não é gaúcha, né, gente? Eu sou gaúcha. Eu sou gaúcha e por acaso sou uma mulher trans, Claro. né? E por acaso sou uma mulher negra, entendeu? Mas o meu gauchismo tá aqui, assim, minha vontade de Tá no cantar o meu Rio coração. Grande, as missões de onde eu sou, né? Tá aqui comigo, então é muito mais, eu acho, que é um pouquinho maior essa questão, um pouquinho maior, ainda é um pouquinho maior, pelo menos pra mim. Mas eu não tinha pensado por esse viés, juro que não tinha pensado. Porque a minha vontade era sempre poder cantar aquilo que eu tive vontade, assim, né? Eu cheguei num momento da minha carreira que eu consigo fazer aquilo que eu tenho vontade, isso é muito bom, né? E o que tu vai cantar? Eu vou cantar muita coisa, muita coisa. Vou cantar Berenice, vou cantar. Não posso falar o teu repertório, gente. Assim. Dá uma palhinha só de uma das músicas aí. Com a voz que eu tô essa hora da manhã, deixa eu pensar. Negrinho do pastoreio, acendo essa vela pra ti. Que coisa linda. Acabei de dar um spoiler da abertura do show. O meu desejo maior era poder fazer esse show. Primeiro que eu queria fazer uma coisa que eu nunca fiz, né? Precisava fazer uma coisa que eu nunca fiz esses 20 anos, né? E eu queria fazer algo que me tocasse num lugar muito especial, que é o lugar de onde eu vim, né? Que são as missões. Santo Ângelo, sou de Santo Ângelo. As missões. E aí fiquei pensando, mas será que eu consigo? Como vai ser isso, né? Será que vai rolar? Será que vão gostar? Será que eu não vou ser processada? Alguma coisa do tipo? Porque tu tem um pouco de receio, assim? Muito porque receio. Tem uma parcela do tradicionalismo, por exemplo, que talvez não aceite tão bem. Ou talvez não, ou talvez a gente esteja errada. Eu te confesso que eu tenho muito receio. Mas ao mesmo tempo, o trabalho que eu tô fazendo e desenvolvendo, e o show em si, ele tá tão bonito e tão respeitoso, assim. Ele tá muito delicado. Delicado não é a palavra, eu acho que ele tá muito amoroso, assim. O show tá muito amoroso. Porque ele resgata as minhas raízes, que é as raízes das missões, né? Eu trabalhei tanto pra que ele ficasse tão bonito, ao ponto de que nada pudesse melindrar esse show. Mas ainda assim eu tenho medo, claro que eu tenho medo. Porque pode ter gente que não entenda exatamente isso, né? Tu sofreu muito preconceito na tua vida já? Muito, gente, muito. Eu tive câncer em 2019, 2020, e eu falo que de longe o câncer foi o menor dos meus problemas, assim, porque realmente o que eu senti primeiro na minha vida foi o preconceito racial, em especial, né? Porque é isso, a gente vê primeiro que o que a gente tá vendo é isso, né? E eu lembro muito disso, assim, de sofrer racismo quando criança. E quando eu tava fazendo tratamento de câncer, eu também ficava pensando assim, nossa, pra câncer tem um remédio, né? Tem algo que eu possa fazer. Pra esse preconceito não existe. Não tem como eu te dar um remédio pra que tu pare de ser preconceituoso ou preconceituosa. Todos somos, todo mundo é em algum âmbito. Mas não tem como a gente fazer isso, né? E eu vim em Santo Ângelo, gente. Santo Ângelo é uma cidade colonizada por alemães, etc e tal. Então, claro que eu sofri muito preconceito, né? E como é que foi a tua transição? De gênero? Foi lá? Começou lá, isso? Foi lá. Isso é tão, assim...
é num lugar tão diferentão também, porque assim, eu sempre fui essa pessoa, sempre fui essa pessoa. Talvez não externalizada da maneira que as pessoas entendam enquanto que é masculino e enquanto é feminino. Eu comecei a transição com 17 para 18 anos, lá em Santo Ângelo. E foi uma coisa gradual, uma coisa… Porque a gente precisa se entender também, né? E é muito complicado a gente sempre tocar naquilo que é feminino. Sabes disso, né? Tudo que toca em algo que tange o feminino parece problemático para a sociedade. E tudo fica menor, tudo fica tem problema sempre, né? E eu tava abdicando de uma certa forma daquilo que é muito importante na sociedade, né? Que é o masculino. Que é ter toda essa abertura em alguns lugares. Embora ser uma pessoa negra, e também não é tão aberto assim. Mas eu tava abrindo mão disso. Só que é muito complicado a gente pensar em estar, né? Porque eu não estou uma pessoa trans, eu sou uma pessoa trans. E não tem um botão que eu virei hoje, só porque eu tenho 45 anos, que eu virei, 40 anos que eu virei esse botão e eu virei essa pessoa. Não, eu sempre fui essa pessoa. Claro que lá nos anos 70, quando eu nasci, as coisas eram diferentes, a gente não tinha esses nomes, etc e tal. E também tinha essa coisa de não saber, né, de não entender direito. Mas essa dificuldade maior, eu acho que é muito mais o externo pautando o meu interno. O meu interno tá super bem resolvido. O externo é que não fica bem resolvido. Pra mim, isso acabou, durante muito tempo, me machucando, assim. Foi difícil. E foi bem difícil, bem difícil. Porque muito as pessoas difícil. não entendem que é isso que tu disse, é o ser, né? Não Exatamente. As pessoas… Tem gente que acha que é uma escolha. Eu queria muito que Não tivesse é uma um botão escolha. pra gente poder mudar o que é e o que não é. Ia ser muito mais fácil pra mim. Porque eu podia mexer nesse botão de novo e voltar, né? Mas não é assim, a vida não funciona desse jeito. A gente é nato, né? A transgeneridade é uma coisa nata, a gente nasce assim. E como é que é ser trans no Rio Grande do Sul? Eu ia falar um palavrão. É uma merda. É muito difícil, assim. Porque qualquer lugar, assim, mas no Rio Grande do Sul, e sendo uma pessoa trans preta, né, negra, aí dificulta ainda mais. Mas eu sempre, é isso que eu falo, é sempre o externo me pautando, sabe? É bem verdade que não são todas as pessoas que pensam como eu, assim, que tem uma força de pensamento que consegue passar certas coisas. Eu sei disso, eu tenho essa consciência. Mas eu fui lutando, assim, fui abrindo picada à mão. A gente fala em Santo Ângelo que é abrir picada à mão, né? Fui abrindo picada à mão. Quando eu cheguei aqui em 2005, não existia nenhuma cantora trans, pelo menos assumidamente trans, né? Na época. Eu fui a primeira. E hoje eu vejo muitas. Então, por mais difícil que tenha sido, eu acho que é bom, assim. Eu tô num caminho que tá muito bom, assim, de conseguir ter aberto essa picada à mão, de uma certa forma. E ver muitas outras hoje, muitos outros hoje. E tu foi parar na novela da Globo, na Terra e Paixão, e virou a paixão das senhorinhas. Ai, como eu amo, gente, gente, como é que foi tu maravilhoso. conseguiu conquistar um público? Eu nem sei, foi tão legal isso. Eu fui assistir uma colega lá do elenco no teatro, Alexandra Richter. E eu cheguei lá no teatro e tal, fui lá pegar meu ingresso. E aí veio uma senhora e falou assim, eu posso tirar uma foto contigo? Eu falei, claro que pode. Ela falou assim, fulana, ela vai tirar… Gente, veio uma caravana de pessoas. Sério? Não sei nem quantas pessoas vieram. Claro, eu tirei foto com todo mundo e tal. E aí, naquele momento, eu entendi que eu pensei, nossa, que legal, né? Porque tá indo muito além daquilo que eu imaginava que eu poderia fazer numa novela das 9, né? Que a gente entra em 40 milhões, sei lá, acho que até muito mais, de lares todos os dias, quando tá no ar. E eu achei aquilo incrível, eu pensei, nossa, virei a paixão das senhorinhas. E elas falavam, que bom, quero que tu case com o advogado, que eu tinha, né, um par romântico na novela que era advogado. Quero que tu case com o advogado, que seja feliz. Eu fiquei muito, muito tocada com isso, assim, Quebrou né? preconceitos. Eu acho que a TV tem esse poder, né? A comunicação em si tem esse poder. Uma novela das 9, na maior emissora do país, né? Uma das maiores do mundo também. Com o jeito que foi abordado, da maneira que foi abordada a história. Eu fui consultada também, o Valcir foi maravilhoso, me consultou pra saber se podia falar isso, aquilo. Eu achei isso maravilhoso. Achei isso maravilhoso, porque geralmente as pessoas pecam às vezes até pelo excesso, assim, de zelo, né? Não custa nada perguntar, posso falar isso? Não posso falar isso? Como funciona? Não sei. Que legal. Claro que às vezes enche o saco de ficar explicando o tempo inteiro. Mas nesse caso, a gente tava
com uma coisa muito maior nas mãos, assim, né? Muito imensa nas mãos. E estar nesse horário e perceber esse carinho das pessoas, dos pais, das crianças, das senhorinhas. Incrível. Virei a paixão das senhorinhas e eu amei poder ser essa pessoa. Luana, né, tua personagem. Luana. Mas essa ficou marcada pra sempre na tua carreira, né? Porque... Com certeza. Pra mim, acho que pras pessoas também. A novela foi em 2023, né? Até hoje as pessoas lembram, gente. Porque parece que foi ontem, né? Mas já são 2 anos. A gente tá em 2025, são 2 anos. E é bonito de ver, assim. É lindo de ver as pessoas na rua, onde eu vou viajar, enfim, onde seja. E a novela passou fora do Brasil também, né? E perceber algumas pessoas mandando mensagem: olha, eu te vi aqui, isso é tão bonito. E como é que é ver esse carinho, né? Essa capacidade das pessoas de compreensão mesmo, de se colocar no teu lugar e tal. Depois de ter passado, porque eu sei um pouquinho da tua história, né? Em 2015 teve um episódio de violência. Sim, exatamente. Como é que tu vê isso hoje? Porque é uma mudança da água pro vinho, né? Eu acho que não é uma mudança, eu acho que é uma adequação. E ela é a passo de formiga, como diz a música do Lulu, né? Passo de formiga sem vontade. Eu não sou uma pessoa que sou aceita, eu sou tolerada nos lugares. Por ser uma pessoa que tem visibilidade, entendeu? E eu não, infelizmente não é. E é como eu falo pras outras também, assim. Tem muitas meninas trans ou meninos trans que chegam pra mim e falam assim: nossa, que maravilha! Tu estavas na novela e assim, a gente consegue pensar que é capaz. Eu sou obrigada a dizer, infelizmente não é pra todo mundo isso. Que triste isso. É né, muito triste. Eu não posso falar pra elas que todo mundo vai conseguir, porque é mentira. É mentira. Não posso, não tem como dizer isso pras pessoas. Mas tu faz questão de falar de representatividade, de te apresentar como uma multiartista trans, porque tem uma força. Eu sempre nisso. faço isso. Inclusive, Eu acho, faço sempre isso. Tem muita gente que diz assim: nossa, mas não precisa mais. Precisa sim. Precisa porque é demarcação de território. Se eu não disser que estou aqui, as pessoas podem pensar que eu não estou. Ou fazer de conta, de ouvidos mocos, sabe? De fazer de maluco e dizer que eu não tô. Eu acho que isso é demarcação de território, de existência. Estou aqui, tá vendo? E sou uma mulher trans que tá aqui. E é isso. É importante falar. E por que será que as pessoas se incomodam tanto? Eu adoraria saber. Não entra na minha cabeça, Valéria. Eu adoraria saber. A gente tá no século XXI. As pessoas têm que ser quem elas são, têm que ter direito de ser. Porque até então, a gente precisa pensar que não tem como a gente deixar de ser, entendeu? Pois é. É muito. Não existe. Acho que se as pessoas pensassem um pouquinho nesse detalhe, assim. Talvez mudasse um pouquinho as coisas, assim. Eu não sei também, mas assim, é que não tem como deixar de ser. Eu sou isso e pronto, entende? Não tô fazendo um personagem, uma coisa, não é isso. É sobre ser, não é sobre estar trans, é sobre ser Claro. uma pessoa trans. E tu fez do limão uma limonada, porque tem uma tatuagem, né? Nas tuas costas. Tem muito. Que tem uma cicatriz história. pequenininha. Tu pode contar essa história? Claro que posso. Foi no dia 30 de agosto de 2015. Tu lembra o dia? Lembro, exatamente. Lembro tudo o que aconteceu. Na Rua da República. Eu tava passeando com meu ex-marido na época. Tava indo festejar um show lindo que eu tinha feito no dia anterior. Fui almoçar mais tarde, eram umas 4 da tarde, assim. E um cidadão vinha no sentido contrário ao meu, assim, me xingando muito. E eu, como sou uma pessoa muito pacienciosa, xinguei de volta, né? Xinguei de volta ele. E eu não percebi que naquele momento ele tava tirando uma chave de fenda da bolsa, assim, da mochila que ele tava. E aí ele me esfaqueou nas costas, assim. Foi uma coisa que eu não entendi aquilo. Até hoje eu não entendo. Não sei, assim, como foi aquilo. Meu namorado viu, né, aquilo. Ele esfaqueou meu namorado também. As pessoas passavam na rua, ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada. E aí sucedeu-se um monte de coisa. Eu não conseguia fazer BO. Eu não sabia na época que eu podia fazer BO na delegacia da mulher. Pessoas trans podem fazer isso, mulheres trans podem fazer isso. Foi uma sucessão de coisas que foram, sabe? Mas disso tudo, desse episódio em si, eu tirei uma lição muito importante pra minha vida. Qual? Essa pessoa que fez essa violência comigo, ela disse: teu lugar não é aqui. E eu entendi que não era, assim. Eu entendi que eu sou uma voz que sou ouvida literalmente, né? E que eu tenho, no mínimo, que poder falar pelas que não conseguem. Então, realmente, meu lugar não era… Não exatamente naquele lugar físico, mas o meu lugar não era exatamente ali. Eu precisava estar sempre fazendo alguma coisa. Porque até então, os meus shows eram tudo assim… eu fazia minhas musiquinhas e tal. E tava tudo bem. Depois desse episódio, eu entendi que um show meu poderia ser muito mais, assim, né? Eu falo que a arte é uma mensagem subliminar. As pessoas acabam recebendo mensagens de maneira subliminar. Elas nem entenderam, assim. Poderosa também. Poderosas.
E aí eu entendi que o meu lugar no palco e a minha arte era muito maior a partir desse episódio. Essa frase ficou reverberando na minha cabeça. O teu lugar não é aqui. Eu entendi que era isso, exatamente isso. Que onde eu estivesse, teria de ser o meu lugar. Qualquer lugar, qualquer palco que eu estivesse, deve ser o meu lugar. E que eu tinha... Hoje meus shows são todos assim, né? Sempre tem alguma coisa, uma música que eu canto com alguma coisa que toca nas pessoas em algum lugar. Eu faço, sabe? Sempre tem alguma coisa. Porque eu entendi que era isso. E a tatuagem? A tatuagem é linda. Eu fiz uma tatuagem de um microfone. No lugar da cicatriz? No lugar da cicatriz é com flores. E que isso pra representa? Pra dar música e flores pras pessoas e não violência. Foi isso que eu pensei. Incrível, né? Essa é a mensagem, né? Chega de violência nesse mundo. Não vou dizer que eu sou boazinha, que eu fiquei assim, né? Não vou dizer que eu sou uma pessoa muito boazinha, claro que não. Mas o que eu podia fazer naquele momento era me proteger. Eu não sou boazinha, ele tá rindo lá, tá vendo? Eu não sou uma pessoa boazinha, não sou mesmo. Mas assim, o que eu podia fazer, inclusive pra mim naquele momento, pra poder sublimar tudo isso, era isso. Era uma cicatriz muito pequena, assim, mas era imensa pra mim, né? E hoje, quando eu olho pra essa tatuagem, eu vejo outro significado, assim. Eu vejo a música, eu vejo a minha arte, eu vejo flores pras pessoas. Incrível, né? Tem muitas conquistas. Isso eu acho também que é tem muita gente que acha que... quando se fala em uma pessoa trans, tu lembra de violência, lembra de trauma, lembra de não sei o quê. Então mas não é, isso. né? Tem muita conquista. Não, gente. A gente tá cansada de falar de dor. A gente quer falar de alegria. Né? Porque parece que é sempre isso. Não que o problema esteja resolvido. Claro. Não que as coisas estejam num caminho em que, olha, podemos relaxar. Não, a gente não pode. É sempre alerta. Mas nós estamos cansados de falar sobre esse tipo de coisa, sabe? A gente quer falar sobre alegria, sobre conquista, sobre essas coisas. É claro que a gente acaba falando sobre isso e tem que falar. E tá tudo bem, não tá, mas assim, tá ok. A gente precisa falar sobre isso. Mas a gente precisa falar sobre outras coisas, sabe? Então me conta como é que foi trabalhar com a Suzana Vieira. Quero saber. É a pergunta que eu mais respondo pra todo mundo. E aí, ela é legal? Demorei pra responder. Suzana é uma pessoa incrível. Suzana é uma profissional incrível. Uma pessoa incrível. A gente teve nosso arranca-rabo no início. Tivemos. Mas depois, hoje, Suzana é a pessoa que me liga de vez em quando pra saber se eu tô bem. Então. Tá vendo? Bom, tu também contracenou com outros grandes atores. Glorinha, Tony Ramos, gente. Quando eu fui fazer o teste pra novela, essa história é muito, muito incrível. Quando eu fui fazer o teste pra novela, eu fiz o teste assim, eu já tinha feito tanto teste pra Globo, já que eu já tava assim, mais um que eu vou fazer. Tanto que eu fiz o teste assim, fiz e nem fiz daquele jeito, assim, fiz. E daí, na época, o diretor de elenco, depois que eu passei no teste, ele me ligou pra falar, você passou no teste. Então tá, tua personagem é assim. Ela é gerente de um bordel. A dona do bordel não era pra ser a Suzana Vieira na época, era pra ser a dona Fernanda. A Fernanda Montenegro. E aí ele disse pra mim, então, o bordel e tal, tu é gerente do bordel, a dona do bordel é a Fernanda Montenegro, e vocês vão ter uma... Ele falou Fernanda Montenegro, eu já não escutei mais nada. Eu já não escutei uma porra nenhuma. Eu pensava, meu Deus, como assim? É isso. É minha primeira novela do Fernanda Montenegro. Era só o que eu pensava, eu não conseguia escutar mais nada do que ele falou. Porque é louco demais, assim, tipo, a tua primeira novela com um elenco. Daí ele falou, vai ter Glória Pires, vai ter Tony Ramos. Eu pensei, gente, como assim? Eu não sei nem como agir, não tem nem roupa pra isso. E o Tony Ramos é mesmo um gentleman? Seu Tony é o que há de melhor e mais um pouco. Eu acabei de receber um prêmio muito importante no teatro lá no Rio de Janeiro, que é o prêmio APTR de teatro, né? Pela peça A Palavra Que Resta, que tem um livro também. Eu recebi o prêmio e logo depois seu Tony foi homenageado no APTR. E ele subiu no palco e falou sobre mim. Olha, parabéns, Valério, que a gente fez uma novela. Tem noção, vale tanto quanto o prêmio, né? Vale tanto quanto o troféu, assim. Ele é realmente tudo isso e muito mais. Glorinha também. Glorinha é o que há, assim. Fiz um filme com Glorinha, com Glória Pires, que chama Sexa. Que fala sobre a vida sexual e afetiva de mulheres de mais de 60 anos. Que Glorinha não parece, mas tem 62, né? É surreal, né, a mulher? Incrível, né? E eu faço uma médica e tal. E aí, fiz esse filme com ela, que ela me convidou depois. Glorinha é o que há de melhor, assim. Uma pessoa incrível, generosa, educada, preocupada, sabe? Seu Tony também... Trabalhei com grandes nomes, Tu chama ele de Seu Tony? Seu Tony. Todo mundo chama ele Seu Tony, né? Tão esquisito, tão engraçado. É que nem Dona Fernanda, Dona Fernanda. Mas lá na novela é assim, Seu Tony? Seu Tony, a gente fala Seu Tony. Seu Tony.
Esquisito, né? Pra gente que conhece ele como Tony. Na verdade, pra mim, quando eu cheguei lá e vi todas aquelas pessoas, tudo era esquisito pra mim. Assim, Como é que foi a chegada, assim? Eu não sabia, eu tive que me fingir naturalidade, né? Porque a primeira cena que eu gravei com a Suzana. A primeira cena que eu gravei com a Suzana. Que acabou sendo a dona do bordel no lugar da Fernanda. No lugar da Dona Fernanda. Porque a Dona Fernanda resolveu fazer um filme que chama... Como é o nome do filme que ela fez? Com a Fernanda, gente. Com a Fernanda. Que ganhou o Oscar. Com a Fernanda Torres? Ela agora aparece não no vou final, lembrar. não aparece? Ainda estou aqui. Claro. Eu tô zoando, claro que eu sei que filme que é. Tá, eu tava achando que era outro, porque pra tu falar Não, assim... Dona Fernanda... Porque daí é isso, a Dona Fernanda resolveu investir em projetos dela com a Fernandinha, né? Sim. E aí, a Suzana entrou. A primeira cena que eu gravei, acho que foi com uma grande atriz, foi com a Suzana. É muito doido, assim, porque primeiro que eles têm um domínio daquele lugar que é surreal, assim. Eles têm um domínio daquele lugar que é surreal. Eles sabem onde é que é, a câmera tá aqui, é um domínio surreal, assim, das coisas. E depois que tá no imaginário da gente, sabe? São pessoas que tu... Cresceu vendo. E reconhece pela voz, assim, né? A Suzana a gente reconhece pela voz. Foi muito doido pra mim no primeiro dia, assim. Eu fui pra casa, eu sentei no sofá, quando eu cheguei em casa, eu pensei... Será? Durante algumas semanas eu pensei que talvez o Valcir matasse minha personagem e me tirasse de lá. Durante algumas semanas eu cheguei a pensar isso. Porque tu achou que não podia chegar no nível dos outros, Achei. é isso? Não, achei que não ia continuar, assim. Eu achava que era uma coisa muito... a cabeça de uma atriz que chega num lugar com tanto, sabe? E, no entanto, foi tão lindo, assim, aconteceram coisas tão lindas de aprendizado mesmo, assim, de carinho, de respeito, seu Tony maravilhoso, Glorinha que me deu um close lindo, que nem precisava, mas me deu. Legal. E é muito bonito poder ver tudo isso, assim, e também pensar em tudo que está por detrás disso, né? Porque eu não sou uma pessoa sozinha lá, né? Eu sou uma fatia da população imensa que está lá. Muitas pessoas trans se viram lá. Então... Nossa, foi assim, juro, o primeiro dia que eu cheguei em casa, assim, eu sentei no sofá e pensei... Nossa, é isso, é isso. Com aquele medo de, Valcir vai matar minha personagem, né? Com medo de que desse errado, Que desse errado. não entendessem, que as pessoas não Eu gostassem da personagem. Tinha muito medo, porque assim, até então a minha personagem, a Luana, ela foi tratada de um jeito na novela, assim, na trama da novela... que ela entrou de uma maneira muito naturalizada. E isso não é comum nas tramas de qualquer emissora. É assim, você é uma pessoa que tá ali vivendo a vida dela, né? Sempre tem uma problemática, uma coisa, e a partir disso desenvolve-se a história da personagem. A Luana não, ela tinha essa história do bar, que ela ia ganhar e tal. Ganhou no último capítulo. Mas ganhou. Mas tinha essa naturalidade de circular por todo e qualquer lugar. Eu acho que isso é um grande ganho, assim, pra dramaturgia brasileira e pras atrizes trans, né? De poder viver de uma... Sabe? Só existir ali. E acontecer, assim. Estar ali na sua vida, trabalhando, conversando com as pessoas. A transgeneridade dela não foi a questão. Era Agora, só mais um detalhe. Sabe, eu me lembrei de uma frase que tu costuma falar em entrevistas. Que o teu sonho era ser invisível. Exato, eu falo sempre. O que quer dizer isso? Porque tu é uma atriz, é cantora, tu tá no palco, tá nas telas. Na verdade, eu sempre falo que eu quero ter problemas. Meu sonho é ter problemas. Explica. Eu quero ter problema de qualquer pessoa. Quero reclamar que a fila no super tá longa, que tá calor, que tá frio, que eu acordei muito cedo pra dar essa entrevista. Eu quero reclamar de coisa que todo mundo reclama. Eu tô cansada de ter que estar me explicando o tempo inteiro e de uma certa forma, reclamando o tempo inteiro o meu próprio gênero. É o sonho de qualquer pessoa trans, é ter problemas. Problema de, sabe? Esse problema que todo mundo tem, todos os dias. E essa história de invisível? Porque a gente não quer ser... Parece que a gente quer ser anotada. Parece que a gente quer uma visibilidade extrema. Não é a gente... Eu falo sempre que a gente não quer ser nós e vocês. A gente quer ser todo mundo. Até porque somos todos humanos. Exatamente. Todos iguais. Mas a gente sabe que tem uma diferenciação em algum momento. E eu falo sempre que é isso. Eu tô cansada de ser lá as pessoas trans e aqui nós. Não, eu quero ser todo mundo, quero estar aqui no meio, quero estar nesse bolo. Com tudo, com ônus e bônus de todo mundo. Acho que a visibilidade da cisgeneridade é algo que eles não sabem, que vocês não sabem ainda como é que funciona. A invisibilidade da cisgeneridade é algo que com certeza as pessoas trans invejam. Assim, certamente, assim. Acho que para qualquer pessoa trans que tu perguntar, certamente vai ser
algo que a pessoa vai dizer, nossa, eu queria muito poder, assim, de sair na rua, de poder, em qualquer lugar, num supermercado. Porque é isso, acontece sempre alguma coisa, a gente tem que sempre sair meio armada, sabe? Ou preparada pra algo, na verdade é isso, acho que preparada pra algo. Por isso que a invisibilidade é tão importante. E a novela ajudou a mostrar uma personagem. Eu acho que sim. Que tinha essa naturalidade eu acho que de sim, circular. eu acho que sim. A gente, por exemplo, teve um beijo da minha personagem, teve um beijão. Mas a gente acabava fazendo tão… A gente ficava no fundo propositalmente, tá, gente? No fundo de cena, assim, dando uns beijinhos. E foi isso, e foi indo. Então, quando aconteceu o beijo… Passou, assim, foi uma coisa que aconteceu. Eliane Giardini me ajudava muito. Ela fala, fica aqui, fica aqui. Ah, é? A gente ia ficar na fundo de cena, ela fala, fica aqui, pode ficar. Porque era isso, a gente tentava burlar o sistema de alguma maneira. E eu acho que foi isso, assim, naturalizar esses espaços, né? E essas coisas que são tão comuns pra todo mundo. Por isso que eu falo sobre invisibilidade da genialidade, entendeu? Entendi. De poder dar um beijo em quem tu gosta e isso não vai ser uma celeuma, não vai ser… De mão dada com teu namorado. Exatamente, isso é algo que ninguém vai perceber, porque é o que todo mundo faz. Exatamente, eu acho que é desse viés, assim. E o espaço da novela serviu um pouquinho, eu espero que tenha servido um pouquinho pra isso, né? Tanto que quando a gente deu o beijão, que tava lá na sinopse, agora tem um beijo, tem um beijo aqui agora. Passou, ninguém nem deu bola, porque a gente já tinha feito isso tantas vezes, passou tão naturalmente. Tu continuou a querida das senhorinhas. Continuei a querida das Espero que sim, pelo amor de Deus. Mais querida ainda, talvez. Espero que sim. Uma outra entrevista que tu deu, achei bonito, que tu disse que a beleza tá no respeito. Que uma das coisas que te toca muito é quando alguém te chama com o pronome ela. Ou te chama de senhora, ou… Eu adoro ser chamada de senhora. Tia, então eu amo. Quando as crianças me chamam de tia, eu acho maravilhoso. Nossa! Porque pra muita gente isso é algo corriqueiro, né? É a invisibilidade da cisgeneridade, tá vendo, É isso que a gente tá falando. Que são coisas que parecem muito pequenas, assim, mas são imensas pra gente, né? O pronome pra gente é um grande problema, sempre. E quando a gente chega nesse lugar, nesse espaço, que são coisas pequenas, de ela, de senhora, moça, tia, né? Vai pra um lugar que toca num lugar aqui dentro da gente que é surreal, assim, né? A gente se sente parte de um todo. Porque até então a gente parece separada de um todo. E nessa hora a gente parece parte de um todo, né? De passar desapercebida por tudo isso. Precisa mudar, né? Bom, vamos falar de mais coisas boas? Vamos falar de muitas coisas boas. Quero falar de Masked Singer. Ai. Quero saber da Mamãe Abacate. Da Mamãe Abacate, da Ivete Sangalo. Como é que é o bastidor de um programa desse? Tu usa uma fantasia, tu tem que cantar com aquela fantasia. Tá aqui, ó. A Ivete tá no meu proteção de tela, ó, gente. Ó, mostra. Cadê? Mostra aqui. Ó, ó lá, eu e Ivete, ó. Como é que foi participar desse programa, que foi também é um sucesso doida demais, da TV porque, assim, eu tava gravando a novela na época e eu não podia contar pra ninguém. É todo um segredo, a Endemol tem uma multa imensa se a gente se vaza isso. E eu recebi esse convite no final da novela, assim. A gente gravava em São Paulo e a novela era gravada no Rio. Então, todo final de semana, quase, Ivete não gravava final de semana, gravava segunda e terça. Então, assim, geralmente na segunda e terça eu tinha que faltar a gravação. E eu tinha que explicar por que eu tinha faltado. E eu não podia dizer por que eu tinha faltado. Nossa, então tu não gravava novela, não podia dizer por quê? Não podia dizer, ninguém sabia, ninguém soube. Só soube, claro. Os meus fãs aqui de Porto Alegre, eu falei dei a primeira nota, já sabia que era eu, assim. E eu também não podia falar porra nenhuma, eu disfarçava, não respondia ninguém. Tu teve que disfarçar o sotaque, porque tu tem um sotaque gaúcho, né? Tive que disfarçar, eu usei um sotaque meio paulista, meio carioca, assim. Tive que disfarçar. E eu não pude rir também, né? Porque a minha risada todo mundo conhece. Não pude rir. E era uma coisa maluca demais, assim, gente. Como é que é a dinâmica, assim? Como é que tu virou Mamãe Abacate? Pra quem não conhece o programa, explica um pouco. É um programa de música? De música, um programa de música em que artistas se fantasiam, né? Com um tema de alguma coisa. E a voz é um pouquinho manipulada e os jurados têm que adivinhar quem é essa pessoa. E o público também, e, enfim, que tá em casa. Vai passando de fases. Vai passando de fase. Quando eu recebi esse convite, eu ainda tava fazendo novela… Eu pensei, como farei, né? Porque a primeira coisa que eu pensei assim, todo mundo conhece a minha voz. Só que é muito curioso, porque assim, aqui no Rio Grande do Sul as pessoas sabem que eu sou cantora, mas fora daqui as pessoas ficam muito surpreendidas quando eu canto em algum lugar. Você canta também, tu canta também. E na verdade não é, na verdade é quase o contrário. E foi um trabalho enlouquecedor, assim. Fui lá, vi a fantasia, como era, adorei. Eles me falaram sobre o tema e tal.
Aí a gente ia experimentando semanalmente, para cada ajuste que fazia, enfim. A fantasia é muito pesada, muito quente e muito pesada. Tem um ventiladorzinho, pra você ter ideia, tem um ventiladorzinho aqui em cima da gente. O bebezinho era controlado por controle remoto. Muito pesado também, enfim. E a gente gravava isso em São Paulo, né? Então eu tive que… Durante muito tempo eu dizia… Precisa fazer uma publi em São Paulo? Eu preciso ir… Eu acho que eles acharam que eu tava rica. Porque de tanta publi que eu menti que eu ia fazer em São Paulo. E depois que vai passando, assim, que a gente vai passando de etapa em etapa, a gente não sabe nada de ninguém, nenhum do outro, assim. Cada fantasia tem um guardião. Ninguém se vê? Ninguém se vê. Não, a gente se vê mais ou menos, assim, as fantasias… Mas a gente não pode falar um com o outro, a gente só pode falar com uma pessoa, né? Que é um guardião que fica ali com a gente. A gente ensaia a coreografia mascarada, de face shield e de… Assim, com uma… O que é face shield? Face shield é tipo uma máscara, assim, que a gente usa. Que não dá pra ver nada do rosto da gente. E é isso, tem uma pessoa que busca a gente, traz a gente, leva a gente lá no palco, a gente só pode falar com ela, ninguém se sabe, a gente não sabia, os outros não sabia, desconfiava assim por causa da voz, mas a gente também não conseguia ouvir todo mundo, né? A gente conseguia ver quando o programa aparecia no ar, assim. E a Ivete, vocês também não tinham contato, só no palco? Não, só no palco. Ela não sabia que era tu ali? Não, ninguém sabe de nada, Gente, então é verdade pra mesmo? vocês terem uma ideia, é verdade. Pra você ter uma ideia, o meu contato foi prolongado. Eu saí da novela e meu contato foi prolongado por causa do Masked Singer. É como se eu não tivesse um contrato lá. Eu só fiquei… Só assumiram o meu contrato. Fantasma. Só assumiram o contrato depois, porque ninguém podia saber, assim, de nada, né? Porque isso pode vazar, etc e tal. E foi legal participar, tu gostou? Muito legal, muito legal. Muito bom, assim, a resposta das pessoas, assim. E também perceber, né, essa competição, é um medo. E a gente fica pensando, quem é aquela pessoa? Quem é? Porque é isso, a gente fica nessa conjecturação louca de querer saber quem é. Ivete maravilhosa. Maravilhosa, incrível. Generosa, assim, tava sempre ali, sabe? O povo ama a Ivete, né? A Ivete tem um carisma que é uma coisa surreal, é hipnótico, né? E é assim, pessoalmente também. E linda demais, gente, muito linda, muito linda. E quando tirou a máscara, como é que foi? Eu fiquei triste, porque eu queria ter ficado até o final. Queria ter ficado até o final. Foi no dia que a Glória Groove tava lá, né? Glória Groove, é uma coisa, olha que coisa doida. O primeiro programa que eu gravei na Globo foi Amor e Sexo, com a Fernanda Lima. Gaúcha também. Gaúcha também, E era um esquema que artistas consagrados que tinham passado pelo Amor e Sexo apresentavam novos artistas, novas caras, assim, que fossem novas caras. E aí, na época, quem ia me apresentar era a Lin. Uhum. Só que ela teve um problema, teve que fazer não sei o quê, e a Glória acabou entrando nos 45 do segundo tempo. E foi Glória que me apresentou como a atração que ela ia apresentar. Olha que loucura. No dia que eu saí do Masked Singer, quem tava lá? Glória Groove. Uma coisa meio psíquica, meio doida, né? Nem ela… E assim, eu amava ouvir as conjecturações das pessoas, assim. Acharam que eu era a Fernanda Paes Leme, que eu era a Adriana, que eu era a Baby do Brasil. Então, jogaram muitas vezes. Muitas vezes. Muitas. E eu ficava olhando, pensava, nossa, gente, como pode? Porque eu me ouvia, eu pensava pra mim, tá ali, a minha voz, essa sou eu. Como é que não perceberam ainda, né? E tu inventa tanta coisa, tua agenda é uma loucura, tu é uma multiartista mesmo, assim, porque tu joga em todas as frentes, né? Tem que ser. Eu sou uma multiartista, eu falo assim, porque eu sou uma multiartista não porque eu quero, mas por imposição. Porque quando eu comecei a trabalhar em muitas frentes, por exemplo, sei lá, curadoria de exposição de arte, por exemplo. Eu não tinha visto uma curadora trans até então. Entendi. Tu achou que tinha que ocupar espaço? Eu acho que tem, acho que sim. Tenho certeza que tem que ocupar esse espaço. E aí teve uma exposição era o Dia da Visibilidade Trans, lá no Museu de Arte Contemporânea. Aí chamaram uma outra pessoa, ela acabou me indicando, ela perguntou, tu já fez curadoria de arte? Eu falei, sim, já. Nunca, não sei, nem sei o que, eu tive que procurar no Google depois o que era, porque eu nunca tinha nem feito isso. Sensacional. E daí, tem, sim. Tem uma exposição? Tem. Não tinha porra nenhuma, não tinha nada. Então tá, e tem outros artistas? Eu falei, claro que tem. Desliguei o telefone e pensei, o que é que eu inventei agora, gente? Quer dizer, assim, isso talvez seja uma das explicações para essa tua capacidade de ser múltipla. De não me ver nos lugares, acho que é isso. Acho que de não me ver nos lugares, eu acabei… Indo para todos os lugares. Indo para todos os lugares, sendo exatamente. Presente, onipresente. Eu li um pouco da tua biografia, tu começou como cantora de baile, né?
De banda de baile, banda lá em de Santo baile. Ângelo. é. Lá em Santo... Aquelas bandas tradicionais? Como é que Isso, era que isso? faz Réveillon, que faz 15 anos e tal. Caramba, e como é que era? Era esquisito. Mas eu aprendi muito, assim, aprendi muito com noite. Aprendi muito, acho que, assim… Foi ali que nasceu a tua pegada Whitney Houston? Porque por um tempo tu usou o nome Eu era Valéria Houston, ninguém… E Nossa, essa história é cantava maravilhosa. muito a música, Sim, aquela do filme Guarda-Costas. Isso. Eu já cantava, na verdade. Foi na época da… já cantava na época da banda banda. já cantava, Já né? cantava. Era muito esquisito. Eu cantava Whitney Houston vestida de terno. Era muito esquisito. De Mas terno? enfim, era estranho. E, na verdade, esse nome Valéria Houston, né, que eu usei durante muito tempo, eu fui rainha do carnaval lá em Santo Ângelo. A primeira. Não acredito. É, a primeira. Lá em 2005, foi a primeira. E na época eu não tinha um nome, assim, ainda não tinha um nome, né? Aí uma amiga trans falou assim: já sei, é o gingado da Valéria Valença e a voz da Whitney Houston. Pronto. E ficou Valéria Houston. Mas aí depois tu resgatou teu sobrenome, que é Barcelo, o sobrenome da família. Quando eu consegui fazer a mudança ali no documental, a retificação, eu achei por bem fazer isso, assim. Achei por bem poder, sabe, levar isso pra mim, assim. Nossa, me fudi tanto pra poder ter esse nome comigo na minha… né? Vocês não sabem como é que foi, assim. Eu sou de uma outra época. Hoje em dia é tudo mais fácil, mas assim, na minha época foi difícil. Eu passei por uma psiquiatria forense, foram 3 anos pra poder trocar o nome. Mais meio ano pra trocar o gênero. Então, Nossa. foi bem difícil na época. Eu achei por bem usar o meu próprio sobrenome. Com o apoio da tua família? A minha família tá lá, deixa a minha família lá quietinha, eles lá, eu aqui. Eu me dou bem com os meus irmãos. A minha mãe já é falecida. O pai, eu sou adotada pelo pai deles, né? A gente se dá assim, ele lá, eu aqui, e tá tudo bem, né? Parece muito também, eu acho que isso é interessante falar, parece que muito que artista tem uma condescendência maior, né? E não tem, assim, não é. Eu tive que lutar muito pra poder fazer tudo que eu fiz e lutar, assim… Eu tô há 20 anos aqui, mas eu canto desde os 6 anos de idade, então é Sim, muito tempo. A tua carreira é muito maior, né? Eu canto desde os 6 anos. Eu tenho 45, eu canto desde os 6, muito tempo. Façam as contas vocês aí que são de exatos, que eu não sei. O meu primeiro festival de música eu ganhei aos 6 anos de idade. Mesmo? Lá em Santo Ângelo? Lá em Santo Ângelo, Caramba. na escola, então, é muita coisa envolvida, assim, né? Chegou uma época da minha vida que eu pensei assim, quer saber… me deixa aqui quietinho, vou fazer o que eu quero fazer e é isso. Depois de tanto tempo, né? Por isso que tu veio pra Porto Alegre também, imagino, né? Porque numa cidade pequena também não é fácil, Sim. né? As coisas Eu não são… vim pra Porto Alegre com o objetivo certo de ser vendedora da C&A. Sério? Não tinha a ideia de ser artista? Não, eu achei que não ia dar certo, assim. Porque assim, quando eu cheguei aqui, embora eu já cantasse e tudo mais, o mundo do LGBT não tinha uma pessoa que cantava. Então eu achava que elas não iam entender isso. Eu achava que elas iam achar estranho e tal, esquisito, e… Na verdade foi esse o meu… Não sei por que eu pensava isso, mas enfim, na época eu pensava. Na época eu pensava. E na verdade foi o que foi demais… Foi o plus, assim, foi o que as pessoas acabaram me alçando a um lugar maior, né? Claro. Eu lembro de ir no Venezianos, que é a casa que eu canto até hoje quando volto pra cá. Muita gente ia até lá por curiosidade pra saber quem era aquela pessoa, aquela cantora que cantava com a própria… Não pode ter uma travesti que canta com a própria… Não, E nunca só vi. pra abrir um parênteses, Venezianos é um bar muito tradicional de Porto Alegre, que tem uma história incrível. Agora na enchente foi alagado, sobreviveu, voltou. E a Val… Tô lá há 20 anos. Tu foi meio que descoberta. Não é bem essa palavra, mas assim, eles te viram Me dia, abraçaram. Eu fui num videokê, num dia de videokê. te ouviram e aí não foi fica isso. aqui. Foi quase, canta foi com a quase isso. gente. Um amigo lá do interior também, Jefferson, ele falou: tu tem que ir no Venezianos, porque lá tem um videokê, eu tenho certeza. Amigo sempre gosta da gente, né? Apoia muita gente. Tenho certeza que se te ouvirem cantando, eles vão te convidar pra alguma coisa. Eu falei, tá bom. Na época era, sei lá, R$3 o ingresso, eu não tinha R$3. Ele falou, eu pago pra ti. Que amigo, hein? Que amigo, né? Aí chegamos na terça-feira do videokê, eu pedi uma música lá pra cantar, pedi o Whitney Houston pra cantar. E fez um silêncio no bar pra me ouvir cantar. E a partir daquele dia, a dona do bar me viu lá, né? Falou, nossa, volta aqui outros dias e tal. Eu não tinha dinheiro pra voltar, voltei, sei lá, 2 ou 3 semanas depois. Quando eu voltei, ela falou assim, olha só, tem uma pessoa aqui do videokê que tá saindo daqui.
Será que tu gostaria de trabalhar com a gente? Eu falei, nossa, é tudo que eu quero. Então eu comecei trabalhando no videokê ali, como assessoreando, escolhendo canções, ajudando quem não consegue cantar, dando microfone, etc. e tal. Depois é que eu fui passar pra Sexta-feira de Música ao Vivo. E aí que as coisas foram acontecendo da maneira que aconteceram até agora. Bah, que história, hein? Não é? Será que esse povo vai estar pra te assistir no teatro? Eu espero Porque que sim. Isso é uma coisa importante, né, Valéria? A gente tá falando dessa trajetória incrível, que não foi fácil, que teve muita luta. E agora tu vai estar no palco do teatro Simões Lopes Neto, que é no Multipalco Eva Sofer, que é um dos grandes centros culturais do Rio Grande do Sul. É lindo. Eu fiz um espetacular com o Amaro Freitas. Ah, sim, o pianista. E tá lindo, aquele teatro tá lindo. Tem cheiro de novinho ainda, e tá lindo demais. A gente percebe, inclusive, a presença da Dona Eva lá por lá. Eu acho também que ela tá por Nossa, ali. tá muito lá. Eu espero que as pessoas estejam lá pra assistir, assim. É um show que eu tô fazendo com muito carinho, com muito amor mesmo, assim. Por ser uma coisa que eu nunca fiz, logicamente. E também por poder reverenciar as missões de onde eu sou. Mas por poder agradecer, como eu falei, né? Agradecer ao povo gaúcho. Todo esse carinho que tem me dado durante pelo menos esses 20 anos aqui em Porto Alegre. Eu preciso fazer isso. Vai ser muito legal, muito legal. Valéria, esse programa aqui tem a produção do Tainan Schroeder. Quem é a Tainá Schroeder? Tá ali atrás. Ah, olha. E a operação do Guilherme Medeiros. Já sei quem é, dos Que tá ali também, que tá ali. que são tão importantes para fazer esse programa dar certo. Eu te agradeço muito, foi um baita papo. Muito Te obrigada. desejo Obrigada muito pelo espaço. sucesso, e eu espero que tu consiga essa invisibilidade. E que a gente, nós que somos héteros, sei lá, que seja lá o que for. Hétero eu também sou. Porque eu acho que é todo mundo igual, sabe? Eu nem Não, a gente não é igual. A gente precisa partir da premissa que a gente é diferente. E é exatamente aí o detalhe, o ponto principal. Entender que somos diferentes e acolher essas diferenças. Perfeito. A gente não é igual. Tá. Eu sou uma pessoa, tu é outra, ele é outra. É isso que as pessoas precisam entender, né? Essa falsa simetria de que somos todos iguais, ela atrapalha muito a vida da gente. Inclusive a tua, por ser mulher, inclusive a dos meninos aqui. Claro, claro. Atrapalha muito, assim. A gente precisa partir dessa premissa. Não somos iguais, somos diferentes. E a gente precisa fazer o quê? Abraçar essas diferenças, Perfeito. entender essas diferenças. E respeitar, antes de qualquer coisa, essas diferenças. Aprendi muito contigo nesse papo. Sou tua fã. E olha, muito sucesso nesse show aí. Tenho certeza que vai arrasar. Apareçam lá 5 de setembro. Aniversário da minha mãe, que mora no céu, 5 de setembro. Olha que loucura. Show Missioneira, tá lindo, com uma banda só de meninas, vai ter participação especialíssima de Negra Jaque. Que mais que tá, gente? Eu não sei, meu ponto eletrônico não tá aqui, mas tem muita participação especial. O show tá lindo, lindo demais, delicadíssimo, espero vocês lá. 5 de setembro, às 20 horas? 20 horas. Então tá. E eu não atraso. Ó, isso é bom, hein? Tá certo. Gente, até a próxima. Beijo. Beijo.